demais! Então, pessoal, bom dia, sexto ano, bom dia a todo mundo. Vamos começar nossa correção do livro 2, página 18, 19 e 21. Na página 18, nós temos alguns problemas para resolvermos, tá? Na questão 1, ele me dá uma reta numérica. Nós sabemos que a reta numérica é infinita, mas ele pegou somente uma parte dela, do 0, que é o ponto de origem, até o 10. E nessa reta numérica abaixo, ele escreve as seguintes potenciações. 0 elevado à quarta potência, 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado, 4 elevado à primeira potência, 7 elevado à primeira potência, 10 elevado a 0 e algumas radiciações. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 100... dentro dos quadrados, de acordo com sua... Então, ele pede para eu escrever na reta numérica isso daqui, as potenciações e as raízes quadradas, dentro dos quadrados de acordo com sua posição na reta. Para isso, eu preciso resolver cada potenciação e radiciação. Então, vamos lá. O 0 elevado à quarta potência. 0 elevado à quarta potência é a mesma coisa que eu multiplicar o 0 4 vezes. Vocês concordam comigo? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Então, aonde vai ficar o 0 elevado à quarta potência? Vai ser aqui, ó. 0 elevado à quarta potência, ok? E 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, aonde vou colocar? Vai ser aqui, ó, no 8. 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, aonde vai ficar? Vai ficar aqui, ó. 3 elevado ao quadrado. 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é ele próprio, né? É o 4. Então, vai ser 4 elevado a 1. 7 elevado a 1. 7 elevado a 1 é ele próprio, então vai ser no 7. 7 elevado a 1. 10 elevado a 0. Lembra que eu falei com vocês que todo número elevado a 0 sempre vai ser 1. Então, 10 elevado a 0 vai ser aqui, ó. Opa! 10 elevado a 0. 4 é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, eu tenho que descobrir que número eu multipliquei ele 2 vezes para dar 4. Se eu multiplicar 2 vezes 2, é 2 ao quadrado, que é 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ser aqui, ó, raiz quadrada de 4. E agora, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, vai ser no 3. Então, vai ser raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 25 é a mesma... Raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é 25. Então, é o 5. Então, vai ser raiz quadrada de 25 no 5. E raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 36 é 6. Então, vou colocar aqui, ó. Vou suspender aqui, tá, gente? Raiz quadrada de 36. E para finalizarmos, raiz quadrada de 100 é 10. Então, vou colocar aqui no 10, beleza? Então, bora para a questão 2. Na questão 2, ele fala o seguinte. Dona Mariana faz bolos para encomenda. Geralmente, seus clientes preferem bolos retangulares. Para atendê-los, ela utiliza uma forma retangular e corta o bolo em pedaços quadrados da seguinte forma. Aqui ela fez, ó, esse bolo maravilhoso que parece ser de chocolate. Agora responda. Letra A. Quantas pessoas poderão se servir desse bolo, sabendo que cada uma come 3 pedaços? 13 pedaços, meu Deus. 3 pedaços. Primeira coisa que a gente tem que saber... Quantos pedaços de bolos tem? Igual quando a gente vai na festa e a mãe da gente vai cortar, ou quando a gente faz a festa em casa, a mãe da gente vai cortar a quantidade de pedaços para ver se vai dar para todo mundo, né? E divide. Então, a gente tem que saber quantos pedaços de bolo tem aqui.
da Dona Mariana. Então, vamos contar. Se é um retângulo, eu só conto aqui, ó, a primeira linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, nesse lado aqui, são 9 pedacinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9, tá? E aqui, desse lado daqui, do retângulo, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, eu só preciso multiplicar para saber o total de bolo, de pedaços, 9 vezes 4, certo? 9 vezes 4 são 36 pedaços. Opa, então eu já descobri que são 36 pedaços. Se eu quero saber quantas pessoas eu consigo servir, se cada uma delas comerem 3 pedaços, eu pego esses 36 pedaços e divido por 3, para eu saber quantas pessoas eu vou conseguir distribuir esse bolo. Então, 36 dividido para 3, ó, pego 36, vou aqui no meu rascunho e divido para 3. 3 dividido para 3 é 1. 1 vezes 3 não é 3? 3 menos 3, nada. Desço 6. 6 dividido para 3 é 2, porque 3 vezes 2 é 6. Menos 6, sobra nada. Então, eu já descobri, ó, que são 12 pessoas. Então, eu consigo, 12 pessoas poderão se servir de 3 pedaços cada uma, ok? Letra B. Se Dona Mariana precisar fazer um mesmo bolo com a mesma quantidade de pedaços em uma forma quadrada, como será o seu desenho? Se eu sei que são 36 pedaços, e ele quer, sendo que é de forma retangular, ele quer que eu faça esse bolo, só que em forma quadrada, e não falte nenhum pedaço. Então, tem que ser os 36 pedaços. Vocês concordam comigo? Se eu colocar o 36 na raiz quadrada, se é quadrado, então eu vou colocar na raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 36 não é 6? Opa, então já consegui visualizar. Então, tia, eu vou fazer o meu bolo com 6 pedaços cada lado. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços desse lado. Agora, eu vou fazer 6 linhas horizontais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vão ser 6 pedaços de cada lado. Então, 6 vezes 6, 36. Consegui fazer meu bolo aí lindo de maravilhoso. E deve estar bom que só. Número 3. Número 3, ele fala: em um sítio há 7 mangueiras, tá? Então, coloca aqui, ó, 7. Com as mangas de cada uma, encheram-se 7 caixas. Então, vou colocar 7 aqui. Com 7 quilogramas cada. Vou colocar 7 aqui também. Quantos quilogramas de manga foram colhidos? Então, gente, para eu saber, eu só multiplico esses 7. São 7 mangueiras, vezes 7 mangas cada uma. E vezes 7 caixas com as mangas de cada uma. Encheram-se 7 caixas. Então, aqui são 7 mangueiras, 7 caixas e 7 quilogramas. Para eu saber qual é o total, tá? 7 vezes 7 vai dar 7 ao cubo, elevado ao cubo. 7 elevado ao cubo vai dar 343. Então, qual foi a minha resposta? Foram colhidos 343 quilogramas de manga, ok? Quilogramas de manga, ou simplesmente kg, que é quilo, beleza? Então, bora para a última questão da página. Página 4, ele foi o seguinte: uma mensagem foi espalhada por e-mail, e nessa mensagem que foi espalhada, Luana a enviou para Aline, Matheus e Pedro. Então, foram enviadas 3. Então, aqui eu vou colocar 3. Que enviaram cada um para 3 pessoas. Então, vou colocar aqui vezes 3.
Cada uma dessas 3 pessoas aí enviaram para as outras 3, então vamos ficar para 3 de novo. Que, por sua vez, enviaram para as outras 3, então vou colocar 3 de novo. Quantas vezes essa mensagem foi enviada ao todo pelo último grupo que recebeu o e-mail, sabendo que cada pessoa do grupo a enviou para mais 3, então vou aplicar aqui, vezes 3 de novo, tá? Escreva a resposta em forma de potência. Opa, então eu colocando esse 3 aí de acordo com o que a questão me falou, são quantos 3 que eu coloquei? 5. Se são 5 3 que eu multipliquei, então eu vou colocar 3 como base e 5 como expoente. Então, vai ser 3 elevado à quinta potência. 3 elevado à quinta potência vai dar 243. Beleza? Finalizando aí a página 18, bora para a página 19. Fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Continuidade aí na correção. Página agora 19, questão 5. Vamos resolver mais problemas, né? Na questão 5, ele fala o seguinte: Roberta e Neuza tiveram 2 filhos. Aí, esses filhos tiveram mais 2 filhos cada neto, né? Então, cada filho aí de Neuza e Roberto tiveram 2 filhos. E desses filhos, que no caso seriam os netos de Roberto e Neuza, tiveram mais 2 filhos, aí sendo os bisnetos de Roberto e Neuza. Aí ele pede para fazer um esquema para representar essa situação. Então, bora lá? Então, eu vou representar essa situação. Então, aqui, ó, vou colocar um círculo como se fosse Roberto e Neuza, tá? É o casal, então, vou colocar só aqui. Aí, Roberto e Neuza, eles tiveram 2 filhos. Então, vou colocar aqui esses 2 filhos. Vou colocar de Maria e João, né? Vou colocar Maria e João aqui, ó. Então, eles tiveram 2 filhos. Então, aqui essa é Maria e esse é João. Aí, Maria teve 2 filhos. Teve, ó, 2 filhos. Vou colocar aqui Joãozinho e Mariazinha de novo. E João teve também 2 filhos, ó. Esse aqui e esse aqui. Aí, os filhos de Maria, vou colocar aqui, ó, Maria e João, tá? Os filhos de Maria, cada um teve também 2 filhos. Então, aqui, ó, essa daqui teve 2 filhos. E esse também aqui, ó, teve 2 filhos. E os filhos de João também tiveram 2 filhos. Então, ele também teve esse filho aqui. Esse filho também teve filho. E esse também teve filho. Esse filho. Então, eu vou colocar aqui os nomes. Aqui é Roberto e Neuza. Esses daqui são os filhos de Roberto e Neuza, que a gente colocou o nome de Maria e João, né? Aqui são os netos de Neuza. E aqui são os bisnetos de Neuza e Roberto. Aí ele quer saber quantos bisnetos de Roberto e Neuza tem. Então, só eu preciso saber, ó. Vocês observaram que todos eles tiveram 2, né? Roberto e Neuza tiveram 2 filhos. Os filhos de Roberto e Neuza também tiveram 2 filhos. Os netos de Roberto e Neuza tiveram também 2 filhos. Então, vão ser o quê? 2 vai ser a minha base, porque cada um teve 2 filhos. E foram 3 gerações, né? Foram as 3 gerações, filhos, netos e bisnetos. Então, vão elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo é 8 bisnetos, tá? Então, vamos conferir? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bisnetos. É mesmo, é? Beleza? Aí, bora para a questão 6. Na questão 6, gente, ele pede para você fazer um problema envolvendo o conceito de potenciação e pede para você resolver. Então, essa questão aqui é pessoal, beleza? Beleza? Questão 7. No vácuo
vácuo, a velocidade de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Como podemos escrever esse número usando a potência de base 10? Potência de base 10, gente, é você fazer o seguinte. Você vai pegar o único número aqui, ó, que não for o 0, no caso é o 3, certo? Então, vou colocar aqui. E multiplicar por 10, né? De base 10. Então, eu vou multiplicar por 10. O expoente do 10 vai ser a quantidade de zeros que eu tenho. Então, vamos contar os zeros? Bora lá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser o expoente 8. Então, relembrando, vai ser o número que eu vou multiplicar por 10. Vai ser o único que não for o 0, vai ser o 3. Multiplico pela base 10, porque é de base 10, multiplico por 10. E eu conto quantos números zeros tem. Então, são 8. Achei aqui a potenciação de base 10. A questão 8 também é pessoal. Porém, eu vou dar um exemplo, tá? Aqui ele pede para fazer um problema utilizando essa ilustração. Observe que ele não parece um terreno, parece um lote. Essa ilustração aqui não parece um lote? Então, eu vou colocar assim, ó. Hélio, digamos que esse terreno é de Hélio, tá? Vou colocar o nome dele chamado Hélio. Digamos que Hélio, ele quer cercar esse lote aqui, esse terreno, com tela de arame. Aí, quais são as dimensões desse terreno? Ó, eu tenho essa lateral que vai na raiz quadrada de 169 metros. E esse, porque é um retângulo, não são todos os lados iguais, né? E aqui, ó, no fundo e na frente, é a raiz quadrada de 81 metros, ok? Aí ele quer saber eu vou querer saber quantos metros de tela de arame ele vai precisar comprar para cercar o terreno. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero saber quanto de arame que eu vou usar, vocês concordam comigo? Eu tenho que somar todos os lados, a medida de todos os lados para eu saber, certo? Então, eu tenho que somar esse com esse com esse, para eu saber quanto de arame eu vou botar aqui. Digamos que esse marronzinho que eu estou passando aqui seja o arame. Então, eu tenho que somar todos os lados. Vocês concordam comigo que aqui, ó, são dois lados iguais e esse daqui também são dois lados iguais? Então, se vocês concordam comigo, então são duas vezes a soma desses lados, tipo raiz quadrada de 169 mais raiz quadrada de 81. Ou, se o pessoal ficar um pouquinho com dúvida, a mesma coisa que eu falar assim, ó, 169 mais raiz quadrada de 169 mais raiz quadrada de 81 mais raiz quadrada de 81, a mesma coisa. Então, vamos fazer pela soma, né? Que eu não falei que tem que somar todos os lados. Então, vamos lá. Quanto que é raiz quadrada de 169? Raiz quadrada de 169 é 13. Mais, eu não disse que raiz quadrada de 169 é 13? Então, mais 13. Mais raiz quadrada de 81 é 9. Mais raiz quadrada de 81 é 9 também. Se eu somar tudo, 13 mais 13 mais 9 vai dar 44. Então, quantos metros de arame para cercar o terreno? Então, Hélio precisará comprar... Opa, deixa eu colocar aqui. 44 metros de arame para cercar o terreno. Ok? Esse daqui, gente, é só um exemplo, tá? Mas essa questão aí é pessoal, vocês vão ter que fazer. Então, bora para a página 21. Chega! Chega! Na última página, página 21, na questão 1, ele pede para resolver as expressões. Lembrando que a gente tem que lembrar as regrinhas das operações, tá bom? Então, relembrando aí, primeiro eu tenho que fazer o quê? Resolver o parênteses. Segundo, eu tenho que resolver
o colchete. Terceiro, as chaves. Beleza? Se não tiver nenhum colchete, nenhum parênteses, nenhuma chave, e dentro do colchete, dentro do parênteses, dentro do colchete, dentro da chave, tiver outras operações, no caso, operação de multiplicação, potenciação, adição, eu tenho que resolver a seguinte regra. Primeiro eu tenho que fazer a potenciação e a radiciação. O que vier na frente, se eu tiver uma radiciação e uma potenciação, o que vier primeiro eu faço, tá? Segundo, multiplicação e depois a divisão, ok? O que vier na frente também, se eu tiver uma divisão e multiplicação, o que vier na frente eu faço. O terceiro e último, adição ou subtração, mesma coisa. Se eu tiver uma adição e uma subtração, na mesma expressão, o que vier na frente eu faço. Feito isso, vamos aqui observar na questão A. Na questão A, eu tenho uma potenciação, uma multiplicação e uma radiciação. Então, na regrinha, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, a potenciação, tá? Então, a potenciação, 3 elevado ao quadrado é 9. Por quê? 3 vezes 3, 9. Aí eu multiplico vezes. Aqui eu tenho uma radiciação. Entre multiplicação e radiciação, eu primeiro faço a radiciação. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Beleza? Então, bora lá. Então, vai dar 4. E 9 vezes 4 é 36. Então, a resposta vai ser 36. Letra B. Na letra B, eu tenho aqui, não tem parênteses, não tenho colchete, tá? Eu tenho uma radiciação, uma divisão, uma potenciação e uma adição. Então, primeiro eu vou fazer a radiciação. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 vai dar 64. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Conserva aqui, repito. Eu tenho uma divisão agora e uma potenciação e uma adição. Então, eu vou fazer o quê? A potenciação. 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8. E repito a adição, porque ainda não vou fazer a adição. Beleza? Agora, eu tenho aí uma divisão e uma adição. Na regrinha, primeiro eu faço a divisão. Por último, a divisão. Por último, eu faço a adição. 8 dividido para 8 vai dar 1. Mais 1. 1 mais 1 é quanto? 2. Então, o resultado é 2. Faleceu. Confere de vocês. Letra C. Letra C eu tenho uma radiciação, uma adição, uma potenciação e uma subtração. Então, o que eu vou fazer primeiro? A radiciação. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? 9 vezes 9, 81. Mais. Primeiro, então, segundo, eu vou fazer a potenciação. Potenciação, 5 vezes 5 é 25, porque 5 ao quadrado. E depois eu faço a subtração. Então, aqui eu tenho uma adição e uma subtração. O que vier na frente eu posso fazer. 9 mais 25 vai dar 34. 34 menos 20 vai dar 14. Então, a resposta da C é 14. Ok? Letra D. Letra D, vocês observem que eu tenho um parênteses, eu tenho um entre parênteses. Então, primeiro eu faço o que tiver dentro do parênteses. E depois eu resolvo o que tiver fora. Então, tudo que não tiver parênteses eu vou repetir. Então, vai ser raiz quadrada de 4 vezes. Aqui no parênteses, observa o seguinte. Eu tenho potenciação, tenho duas potências e tenho duas adições. Então, eu vou fazer primeiro as potências, ok? Abro parênteses. Raiz 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 8 mais
2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, então é 4. Mais o 2, que eu não resolvi ainda, dividido isso por 7. Ainda tem o parênteses. Eu só tiro o parênteses, gente, quando só resta somente um número, tá bom? Então, eu repito a raiz quadrada de 4 vezes 8 mais 4, 12. 12 mais 2 vai dar 14. Então, eu coloco 14 aqui, dividido por 7. Opa! Agora ficou assim, tia, ó. Uma raiz, uma multiplicação e uma divisão. O que eu faço primeiro? A raiz. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é 2. Repito 14 e repito 7. Agora eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Quando eu tenho uma multiplicação e uma divisão, o que vier na frente eu faço, tá? Então, eu vou multiplicar 2 vezes 14, 28. Depois eu vou dividir por 7. 28 dividido por 7 é 4. Então, a resposta da letra D é 4, ok? Então, pausem o vídeo aí que eu vou apagar. Letra E. Na letra E, gente, já começa a complicar um pouquinho. O negócio já começa a esquentar. Então, agora, além de parênteses, eu tenho colchetes. Então, primeiro eu vou resolver o parênteses, depois o colchete, depois o que tiver de fora, tá? Então, eu vou repetir aqui. O 7 ao quadrado, dividido pelo colchete, abre parênteses. Entre parênteses, eu tenho potenciações e subtrações. Então, o que eu vou fazer? As potenciações. 3 elevado ao cubo é 3 ao cubo, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai dar 27. 27 menos 3 elevado ao quadrado é 9, porque 3 vezes 3, 9. Menos o 3. Menos o 3 eu vou repetir, né? Porque eu não respondi. Isso tudo eu vou dividir por 3, mais o 2 e fecho o colchete, tá bom? Agora tem ainda entre parênteses. Eu não posso deixar simplesmente assim, sumir com parênteses. Então, eu vou repetir tudo de novo. 7 elevado ao quadrado, abro o colchete. 27 menos 9, o valor de 27 menos 9 é 18. Então, vai ser 18 menos o 3. Dividido por 3, mais 2, fecha o colchete. 7 ao quadrado, eu repito, dividido, abro o colchete. 18 menos 3 vai dar 15. Agora, observa que eu não coloquei mais o parênteses, porque só ficou um número, né? Dividido por 3, mais 2, fecha o colchete. Repito, 7 ao quadrado é uma divisão. E aqui eu tenho uma divisão e uma adição. Primeiro, resolvo a divisão. 15 dividido para 3 vai dar 5. 5 mais 2, fecho o colchete. 7 ao quadrado dividido 5 mais 2 é o quê? 7. Agora, observa bem aqui, ó. Eu tenho uma divisão e aqui eu tenho uma potenciação. Quando eu tenho uma potenciação e uma divisão, primeiro eu resolvo a potenciação. 7 elevado ao quadrado é 49. Por quê? 49. 7 vezes 7, 49. 49 dividido para 7 vai dar 7. Então, a resposta aí da letra E é 7, ok? Então, bora aqui para a letra F. A letra F é grande, começa a crescer, mas você tem que ver a letra G e a letra H. Então, respirem fundo aí, galera. Letra F. Na letra F eu tenho 2 colchetes, tenho 2 parênteses. Então, primeiro eu vou resolver o parênteses, né? Então, vai ser raiz quadrada de 1 vezes colchetes. E entre parênteses eu tenho raiz. E entre o parênteses aqui eu tenho 13 mais 12. 13 mais 12 vai dar o quê? 25, né? Então, deixa eu só apagar aqui, que eu fiz muito grande. Então, vai ser 13 mais 12, 25. Então, eu vou aqui 25 menos raiz. 20 menos 4 é 16. Isso tudo eu vou fechar o colchete, dividir por 1 elevado a 0 e fechar o colchete. Agora, eu tenho 2 colchetes. Eu vou começar com o de dentro, tá bom? Para finalizar o de fora. Raiz quadrada de 1 vezes 20. Raiz quadrada de 25 é quanto, gente? 5, né? Porque 5 vezes 5, 25. Menos.
Raiz quadrada de 16 é 4. Fecho o colchete, divido isso tudo por 1 elevado a 0. E fecho o colchete. Aí vou repetir o raiz quadrada de 1 vezes 5 menos 4 é 1. Então, coloco 1 aqui. Dividido por 1 elevado a 0, fecho o colchete. Opa, tia, agora o negócio ficou sério, hein? Dentro do colchete eu tenho uma radiciação, eu tenho uma multiplicação, e tenho uma divisão, e tenho uma potenciação. Então, eu vou resolver o que primeiro? A radiciação e a potenciação. Então, raiz quadrada de 1 é 1 vezes 1, dividido todo número elevado a 0 é 1. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. O que vier na frente é lucro. Então, vai ser 1 vezes 1, 1. Dividido por 1, todo número dividido, 1 dividido por 1 é 1. Então, a resposta da letra F é 1. Legal! Bem louco! Empolgante! Ok? Vou apagar aqui, pausem o vídeo. Letra G. Na letra G, que a letra G é bem grandinha, o que eu vou fazer? Eu vou começar o parênteses, depois o colchete, depois as chaves, tá? Enquanto é isso, eu vou repetir tudo, ó. 3, opa. Então, vai ser 3 mais chaves, 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo, menos, opa, cheguei aqui no parênteses, ó. O parênteses é o quê? Radiciação com potenciação, adição e divisão. Então, eu vou abrir o parênteses. Eu tenho aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Quando eu tenho 3 elevado ao quadrado, gente, eu vou repetir a raiz, nesse caso aqui por enquanto. 3 elevado ao quadrado é 9, né? É 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, eu vou repetir o 3 aqui. Mais raiz quadrada de 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência, gente, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado à quarta potência é 81. Então, vai dar raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é o quê? 9, ok? Então, fiz aí a parte para vocês entenderem por que deu 9, tá? Então, aqui vai dar mais 9. Isso tudo eu vou dividir por 3, multiplicar, fecho parênteses, né? Por 3, fecho o colchete, dividido por 3 elevado ao quadrado e fecho a minha chave. Ainda tem parênteses, tá? Então, eu vou resolver o que tiver entre parênteses. Então, vai ser 3 mais chave, 3 ao cubo, vezes colchete, 3 ao cubo, menos. Aqui eu tenho uma adição e aqui eu tenho uma divisão. O que eu faço primeiro? Primeiro eu faço a divisão. Então, vai ser aqui, ó. 3 mais 9 dividido para 3. Então, eu faço primeiro a divisão, né? 3 dividido para 9 vai dar 3. E 3 mais 3 vai dar 6. Então, já resolvi aqui o 6. Coloco o 6 aqui, tá bom? Isso tudo eu multiplico por 3, que sobrou aqui. Fecho o colchete dividido por 3 ao quadrado e fecho a chave, tá? Vou apagar aqui. Pronto, agora eu tenho aqui colchete. Então, vou resolver primeiro se tiver o colchete. 3 mais chave, 3. Vou fazer de outra cor, né? Para não ficar... Então, vai ser 3 mais chave, 3 ao cubo, vezes... Aqui eu tenho uma potenciação, uma subtração, uma multiplicação. Então, vamos fazer aqui a parte. 3 ao cubo menos 6 vezes 3. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. 27 menos 6 vezes 3. Aqui eu tenho uma subtração, que eu tenho uma multiplicação, eu faço o quê? Primeiro a multiplicação. Então, é 27 menos 6 vezes 3 vai dar 18. Opa, então deu 27 menos 18. Quanto que é 27 menos 18, gente? 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. 27 menos 18 vai dar 9, então vai ser
9 aqui, tá bom? Então, vou apagar essa parte aqui. Pera aí. Vai dar 9. Então, vai ser 3 ao cubo vezes 9. E aqui eu divido por... Quanto que é 3 ao cubo, gente? 9, né? Fecha, então, a chave. Ok? Observa que essa parte aqui, gente, a gente fez aqui embaixo, tá? Separado pra gente ir adiantando. Então, vai dar 3 mais. Vou ter que resolver o que tiver aqui dentro da chave, tá bom? O que tá dentro da chave é o seguinte, ó. 3 ao cubo vezes 9 dividido para 9. Observe que eu tenho primeiro uma potenciação, uma multiplicação e uma divisão. Então, eu faço primeiro o quê? A potenciação. Então, 3 elevado ao cubo é 27. 27 vezes 9 dividido para 9. 27 vezes 9, gente, vai dar exatamente 243. E 243 dividido para 9 vai dar 27. Então, vai ser aqui, ó, isso tudo aqui deu 27. 27 mais 3 vai dar 30. Então, a resposta da G é 30. Pausem o vídeo para vocês fazerem a correção. Bora para a letra H, para a gente finalizar a questão 1. A letra H é o seguinte, eu tenho aqui parênteses, tenho colchete e tenho chaves. Então, tudo que eu tiver entre parênteses eu vou resolver, tá? E o que eu não tiver eu vou repetir. Então, vai ser chaves 5x ao quadrado menos colchete raiz de. Aqui eu tenho assim, ó, vou fazer aqui a parte, ó. Entre parênteses eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao cubo dividido para 16. Primeiro eu resolvo as potenciações. 2 ao quadrado é 4 vezes 4 elevado ao cubo é 64. Dividido para 16. Aqui eu tenho a multiplicação e uma divisão. 4 vezes 64 vai dar 256. 256 dividido para 16 vai dar exatamente, só vocês fazerem a divisão, tá bom, gente? Então, fazendo a divisão aí, 256 dividido para 16 vai dar 16. Então, eu tenho aqui, ó, isso tudo aqui eu resolvi. Isso tudo eu resolvi, vai dar a raiz quadrada de 16, porque tem uma raiz ali. Menos 2 elevado ao quadrado vai ser 4, né? 2 elevado ao quadrado, fecha o colchete, vezes raiz quadrada de 625 menos 5 ao quadrado e fecha a chaves. Chaves, 5 ao quadrado menos. Raiz quadrada de 16 é quanto? Vou fazer aqui o colchete separado, tá? Raiz quadrada de 16 menos 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Menos 4 vai dar 0. Então, isso tudo aqui deu 0 vezes. Raiz quadrada de 625, gente, é quanto? 25. Por quê? 25 vezes 25, 625. Menos raiz quadrada de raiz quadrada 5 elevado ao quadrado vai ser 25. Isso tudo eu fecho o colchete. Abra a chave. 5 elevado ao quadrado é 25, menos 0 vezes 25, menos 25. Opa, observa o seguinte. Eu tenho aqui uma subtração, uma multiplicação e uma subtração. O que que eu faço? Eu faço primeiro, então, a multiplicação. Então, vou fazer isso aqui primeiro. Então, repito, 25, 0 vezes 25 vai dar 0, menos o 25. Aqui eu tenho uma subtração e eu também tenho uma subtração. O que vier primeiro? 25 menos 0 é 25. 25 menos 25 vai dar 0. Então, a resposta da H é exatamente o 0. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, bora pra gente finalizar aí a questão 2. Eu estou sentindo uma treta! A questão 2, ele pede para verificar e justificar. O resultado, ele pergunta o seguinte. O resultado de 3 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado é diferente do resultado de 3 mais 5 ao quadrado? Para poder justificar,
eu preciso resolver, né? Então, vamos resolver aí a questão. Aqui eu tenho 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Mais 5 ao quadrado elevado ao quadrado é 25. Então, 9 mais 25 é quanto? 34. Então, eu separo aqui. 3 mais 5 é a mesma coisa que fazer assim, ó. 3 mais 5 vezes 3 mais 5, porque não é ao quadrado. Então, vamos resolver entre parênteses. 3 mais 5 é... 3 mais 5 é 8. Vezes 3 mais 5 não é 8. 8 vezes 8, 64. Então, ele pergunta, o resultado de 3 ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado é diferente do resultado desse daqui? Sim, é diferente e eu justifiquei dessa maneira. É diferente, ok? O símbolo de diferente na matemática, gente, é assim, ó. É um igual e um risco cortando esse igual. Então, é diferente, ok? Então, vou apagar aqui. Bora para a questão B. Na questão B, ele pergunta, o resultado de 8 menos 7 ao quadrado é diferente desse resultado aqui? 8 ao quadrado menos 7 ao quadrado? Para eu conseguir responder, eu tenho que resolver. 8 menos 7 ao quadrado é a mesma coisa que 8 menos 7 vezes 8 menos 7. E eu primeiro resolvo entre parênteses. 8 menos 7 é 1. Vezes 8 menos 7 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, vamos resolver essa daqui. 8 ao quadrado é o quê? 64. Menos 7 elevado ao quadrado é o quê? 49. 64 menos 49 é 15. E ele pergunta, é diferente? É diferente. 1 é diferente de 15. Então, olha a resposta da letra B. Então, para a gente finalizar essa correção toda, que foi suado, foi sofrido, mas a gente corrigiu, a letra C, ele pede o seguinte, se é diferente 4 menos 3 ao quadrado, se é diferente 4 elevado ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado, isso tudo elevado a zero. 4 menos 3 ao quadrado é a mesma coisa de 4 menos 3 vezes 4 menos 3. 4 menos 3 é 1, vezes 4 menos 3 é 1. E 1 vezes 1 é 1, né? E aqui, ó, observa o seguinte, isso tudo aqui está sendo elevado ao quê? A zero. Lembra que eu falei que qualquer número elevado a zero é 1? Então, é 1. Então, ele pergunta se é diferente. Não é diferente, porque essa primeira conta aqui é igual a essa segunda. Então, a única que é igual é a letra C. Então, finalizo aí, galerinha, com a nossa correção de hoje. Isso é tudo, pessoal.